Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes, tendo aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Elevando o nosso pensamento ao alto, nos integrando com os nossos mentores, abrindo o nosso coração para as intuições dessa manhã. Que cada um de nós compreenda a necessidade de mudar, porque está em nossas mãos. É isso que nós vamos explorar hoje, está na nossa vontade, está no nosso querer. E que Deus nos abençoe e nos dê muita luz e esteja conosco, Pai, para que a gente possa trazer as suas palavras, a sua educação para conosco, que está brilhando pelos séculos sem fim, né? E mostrar e trazer um roteiro para nós seguirmos em frente, para nós não estacionarmos a ponto da dor e do sofrimento ter que nos empurrar. Que o amor nos atraia, pelo amor nós evoluímos. Então, que Deus abençoe, que o amor nos transforme. Um bom dia a todos, um bom dia a todos, que Jesus esteja conosco e no meio de nós. E hoje nós vamos falar do capítulo 16, que trata de não se servir, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon, não é? Tudo bem, nós vamos falar uma mensagem de um espírito protetor do item 12. E ele diz: quando eu considero a brevidade da vida, causa-me dolorosa impressão o fato de terdes como objetivo incessante a conquista do bem-estar material, ao passo que dedicais tão pouca importância e consagrais apenas pouco ou nenhum tempo ao vosso aperfeiçoamento moral, que vos será levado em conta por toda a eternidade. Diante das atividades que desenvolveis, seria de se acreditar tratar-se de uma questão do mais elevado interesse para a humanidade, mas ela quase sempre é para atender aos vossos exageros, às vaidades e ao vosso gosto pelos excessos. Quantas penas, quantos cuidados e tormentos, quantas noites em claro, para aumentar uma fortuna muitas das vezes já mais do que suficiente. O cúmulo do absurdo é ver, não raro, aqueles que têm um amor imoderado pela fortuna e pelos prazeres que ela proporciona, sujeitarem-se a um trabalho árduo, vangloriarem-se de uma existência dita de sacrifício e mérito, como se trabalhasse para os outros e não para si mesmos. Insensatos! Acreditais então realmente que vos serão levados em conta os cuidados e os esforços que fazeis movido pelo egoísmo, a vaidade e o orgulho, enquanto esqueceis o cuidado com o vosso futuro, assim como dos deveres, da solidariedade fraterna, obrigatórios a todos os que desfrutam das vantagens da vida social? Pensaste apenas em vosso corpo, seu bem-estar, seus prazeres, foram o objetivo único de vossa preocupação egoísta. Pelo corpo que morre, vos esqueceis do espírito que viverá eternamente. Assim, esse Senhor tão estimado e acariciado, o corpo, tornou-se o vosso tirano, comanda o vosso espírito, que se fez escravo dele. Seria essa a finalidade da existência que Deus vos concedeu? Olha, o caminho que nós vamos trilhar hoje, não é? Reconhecer onde nós estamos errando por nos entregar
a vida material desse jeito e esquecer do espírito que é eterno, né? Aqui o Antônio Chiqueto escreveu: só o amor constrói. É isso que nós vamos dizer hoje. Só o amor constrói. Nós não precisamos o empurrão do sofrimento. Nós podemos crescer por amor, por entendimento, por compreensão do que Deus quer para nós, né? O valor da nossa vida espiritual. Nós vamos lá em Kardec, nós vamos na codificação, no Livro dos Espíritos. A pergunta 120 do Kardec e as sequentes é perfeita, né? E ele pergunta: todos os espíritos passam pela fieira do mal para chegar ao bem? Fieira são as experiências que nós vamos seguindo, né? E eles respondem: não pela fieira do mal, nós todos passamos pela fieira da ignorância, da falta de conhecimento, né? Mas o Kardec, ele vai além, ele não para na primeira pergunta. E ele fala: por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros seguiram o caminho do mal? E a espiritualidade responde: eles têm um livre-arbítrio. Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes, tendo aptidão tanto para o bem quanto para o mal. Os que são maus se tornaram por vontade própria, né? Afinidade com aquele caminho largo que a gente encontra quando chega na Terra. Cadê a nossa sintonia, afinidade com o caminho estreito que Jesus traça para nós, não é? Então, quem se tornou mal, se tornou por vontade própria. Olha, né? Mas o Kardec, ele fala: como que os espíritos, na sua origem, quando eles não têm consciência de si mesmo, gozar da liberdade de escolher entre o bem e o mal, tem algum princípio, tem alguma tendência que os encaminhe para uma senda, de preferência a outra? E aí a espiritualidade esclarece mais ainda. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire a consciência de si mesmo, né? Que uma causa não está nele, está fora dele, nas influências que ele cede. É uma escolha dele, né? Nas influências que ele cede em virtude da sua livre vontade, né? É o livre-arbítrio, né? Então, o Kardec pergunta: de onde vêm as influências que sobre ele se exercem? Né? De onde vêm as influências que sobre ele se exercem? E a resposta é dos espíritos imperfeitos, que procuram se apoderar dele, dominar, e ficam felizes quando a gente erra, né? É isso que a gente tem que estar sempre atento, porque o Kardec, genial, ele pergunta: isso é muito importante a gente saber desde sempre, né? Desde sempre. Essa influência só se exerce sobre o espírito em sua origem? Não, acompanha o espírito em toda a sua vida, até que o espírito tenha se fortalecido tanto sobre si mesmo que os maus desistem de tentá-lo, de obsidiá-lo. Então isso é muito importante a gente saber, né? Todo o tempo nós temos que perseverar no caminho do bem, né? Todo o tempo nós temos que seguir esse caminho estreito que nos é apresentado, né? O Paulo de Tarso: tudo eu posso, mas nem tudo me convém, né? Então a gente tem que ter conhecimento para fazer escolhas certas na vida, né? Agora Kardec vai e pergunta: por que Deus permite os espíritos tomarem o caminho do mal? Nossa! E aí a espiritualidade fala: nossa, como ousais pedir a Deus conta de seus atos? Supondes poder penetrar-lhe os desígnios?
Mas, todavia, podeis dizer o seguinte: a sabedoria de Deus está na liberdade de escolher que Ele deixa a cada um. Portanto, assim, cada um tem o mérito de suas obras. Isso já é muito bom, é uma outra maneira da gente ver, né? Porque ele fala, a sabedoria de Deus está nessa liberdade de escolha que Ele nos dá. Né? Porque se nós adquirimos algum bem, já é mérito nosso. Foi porque nós escolhemos o bom caminho, o caminho do bem, o caminho do amor eterno, que nós vamos desenvolver encarnação por encarnação. Né? E o Kardec fala, mesmo os espíritos que desde o princípio seguem o caminho do bem, nem por isso eles são perfeitos. Eles têm que continuar a adquirir experiências e conhecimentos indispensáveis para alcançar a perfeição. Eles não têm maus pendores, mas eles têm que desenvolver os bons pendores ao infinito, as virtudes. Então, eles também passam, sim, por provações para alcançar a perfeição. Olha, maravilhoso, né? É maravilhoso. Mas o Kardec seguiu. E na questão 642, eu entendo como fruto de uma reflexão dele, né? E ele fala, então, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, o meu lugarzinho no céu está garantido, eu vou agradar a Deus. Basta que o homem não pratique o mal? Não. Cumpre ao homem fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Essa é uma coisa séria para a gente pensar muito fundo. Ele não está dizendo que nós temos que ir além do limite do suportável, não é? Mas ele está dizendo que a gente deixa de fazer um bem, a gente vai prejudicar muitos. E aí, o erro de outros vai incidir sobre nós, porque viemos com uma missão e não cumprimos a missão. Então é isso que ele está dizendo. Então não é não praticar o mal, mas é fazer o bem no limite das nossas forças. Isso é bem profundo. Porque nós sabemos o caminho da ignorância é o de aprendizado contínuo. Até no livro Caminho, Verdade e Vida, né, o Emmanuel traz os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé do ser humano, o traço do traidor, nunca foi da carne. Você lembra como de primeiro o povo falava, a carne é fraca. Não, a carne não é fraca, é tudo o espírito. O espírito é fraco. As nossas deficiências que nós temos que superar, nós só vamos citar o ciúme, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, né? É tudo do espírito. É tudo do espírito. Nós temos que ter a compreensão da nossa necessidade de se autodominar, acordar faculdades em nós, que nós somos disciplinadores e renovadores de nós mesmos. Aí a gente pensa, que pena que fulano não está aqui participando da reflexão para ouvir isso. Mas nós estamos, é a nós que está chegando esse acordar do espírito. A pessoa que a gente pensa, ela podia estar aqui participando, ela talvez não esteja preparada para essa renovação, né? É esse despertar do espírito que nós temos que acordar em nós, né? Para ver as nossas deficiências. É difícil olhar para dentro de nós e ver essas deficiências, né? Disciplinador e renovador de si mesmo. Por que o Emmanuel fala
disciplina, 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 né? Porque nós temos que colocar em nós o conhecimento que nós estamos aprendendo. Nós temos que viver o Evangelho, né? Viver o Evangelho. E é interessante que uma vez se perguntou a um grande filósofo como que ele classificaria o sábio e o ignorante. E ele respondeu afirmando que ele considerava um e outro como sendo o médico e o doente, né? Mas acrescentamos nós, diz o Emmanuel, entre o médico e o doente existe o remédio. E o remédio são as experiências que nós vamos ter, boas ou não, vem de Deus para nós vencermos, né? Esse é o remédio que o Emmanuel fala, né? Que vai nos libertando da ignorância. Então, entre o médico e o doente, entre o sábio e o ignorante, existem a fieira, as experiências que nós temos que passar, porque elas vêm de Deus, elas vêm de Deus. E o Humberto de Campos, ele fala, só a educação alicerçada no amor vai nos redimir a multimilenária noite da ignorância. Palavras de Humberto de Campos, né? E o Juca Muniz, ele tem um versinho que ele fala, a ignorância possui um direito em que se eleva, o direito de aprender para livrar-se da treva. Então, é sempre um aprendizado contínuo na nossa vida, né? Porque no livro Evolução em Dois Mundos, está na lição Evolução e Destino uma pergunta: o mal está determinado no conteúdo do nosso destino? Isso está interpretando a resposta que o Kardec teve lá atrás, né? Então ele fala, ninguém nasce destinado ao mal, porque uma disposição dessa de ser destinado ao mal vai derrogar os fundamentos de Deus, né? Toda obra de Deus estaria prejudicada, né? Então ninguém nasce destinado ao mal. O espírito, quando ele renasce, ele traz para o berço a aprovação expiatória que ele tenha que ser conduzido, né? Reparar uma falta grave é uma expiação, você não tem escolha, né? Ou então uma tarefa redentora que ele escolheu passar quando ele reencarnou. Os técnicos da espiritualidade nos ajudam a escolher, a maioria de nós. Escolhe as provações que tem que passar, os desafios que tem que enfrentar, né? Então aí é que ele vai desenvolvendo. Agora, mesmo ele escolhendo, nós sempre temos algumas faltas do passado. Isso vem a nós na forma de tentação. É aí que, se nós estamos destinados a acertar, nós escolhemos o caminho do bem, né? Vencemos a tentação, passou por uma prova. E o espírito passando por uma prova, vencendo, ele se sente muito fortalecido. Isso é maravilhoso, a gente ter a consciência disso, né? A gente já quer acertar, né? Então, isso é muito importante no nosso campo de experiência, porque dependendo da prova, vai ser o gênero de trabalho ou o gênero de luta que você vai enfrentar para o autoaperfeiçoamento. Então, nós não recebemos a determinação de errar ou de nos conduzir para o caminho do mal. Não. Né? Existe a tentação do passado, né, se apresentando no presente. E nós vamos reagir. Porque tem uma coisa muito importante também no capítulo 8. Pecado por pensamento
Isso é dito, né, por Jesus, né? O nosso pecado por pensamento. Então, essa pureza, nossa, não tá, a verdadeira pureza não está só nos atos, ela está também no pensamento. Porque quem tem puro coração nem pensa no mal. Né? Isso que Jesus quis dizer ao condenar o pecado, mesmo em pensamento, porque é um sinal de impureza. E vocês convenham comigo, no pensamento a gente é livre. Por mais que a gente coloque uma máscara, no pensamento nós somos livres. Né? Então, esse ensinamento de Jesus levanta uma questão. Nós sofremos as consequências de um mau pensamento que não produziu nenhum efeito? E aqui vem a explicação de Kardec, né? Uma distinção que ele vai fazer. Então, à medida que a alma comprometida no mau caminho, ela vai avançando na vida espiritual, ela vai se esclarecendo e vai se desfazendo das suas imperfeições, né? Conforme a maior ou menor boa vontade que o homem emprega, né? Conforme o uso que ele está fazendo do seu livre-arbítrio. Mas aqui está entrando uma palavra que nós vamos ter que explorar: boa vontade. Então, todo mau pensamento é uma imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que o homem tenha de se purificar, ele repele esse pensamento, repele com energia. Então, isso é um motivo de progresso, né? Ele está fazendo um esforço para apagar uma imperfeição. Então, ele não vai ceder à tentação de satisfazer esse mau desejo. E ele vai se sentir mais forte e alegre com a sua vitória. Mas vamos supor um outro que não tomou boas resoluções e ainda procura a ocasião de realizar um mau ato. Se ele não fizer, não será por não querer. Ele não realizou um mau ato por falta de uma oportunidade. Então, essa alma é assim, tão culpada quanto se o tivesse praticado. Então, o Kardec resume: a pessoa que nem tem o pensamento do mal já realizou um progresso, mas aquela que tem o pensamento e repele, o progresso está em via de realizar-se. Aquela que, enfim, tem o pensamento e nele se satisfaz, o mal ainda exerce nele toda a sua influência. Num o trabalho está feito, na outra está por fazer. Mas Deus, que é justo, leva em conta essas diferenças ao responsabilizar os atos e os pensamentos do homem. Mas eu vou ver aqui, que eu estou vendo que tem bastante coisa já que vocês colocaram. Deixa eu procurar aqui. Além dos bons dias que vocês colocaram, a Ângela Cristina, ela falou que uma vez ela ouviu de uma preta velha muito querida que os sapatos, as roupas, as joias eram ilusão do ser humano, né? Mas que nós precisávamos dessa ilusão, que essa ilusão não fazia mal ao espírito, ao contrário, enfeitava o corpo material e o ajudava. Já deu para entender, porque aqui para mim está parecendo tão pequenininho, fica uma filinha com uma palavra de cada vez, né? Muitas vezes, né, a vida está difícil e a gente precisa de uma determinada compensação. É isso que ele está falando. O que nós não podemos, que o Espírito Protetor traz para nós,
é viver nessa ilusão. Nós podemos nos ser como homens do nosso tempo. Nós não precisamos se vestir de cinza para dizer que nós somos bons, que nós somos perfeitos. Você entendeu? Nós precisamos nos sentir bem. O que nós não podemos é viver exclusivamente a vida material. Ele dá exemplo de uma pessoa que já tem demais e continua trabalhando dia e noite para aumentar uma fortuna que não vai levar. Há sempre um meio termo na nossa vida, Se ele achou que ele devia te dizer isso por alguma coisa que você estava contando a ele, seja feliz, você entendeu? O que nós não podemos é nos esquecer de que nós somos espíritos, que nós temos que nos aperfeiçoar. Mas nós vivemos como homens do nosso tempo. Você concorda comigo? Nós vivemos como homens do nosso tempo. Deixa eu ver mais aqui, que eu tive que abrir. Aí, a Nájila está dizendo, nós precisamos trabalhar com sabedoria os nossos pensamentos e sentimentos, saber lidar com a confiança, com a esperança. A reencarnação nos dá essa oportunidade. Sim, é isso mesmo, Tudo que aprendemos nas nossas encarnações estão no nosso desenvolvimento. Tudo isso faz parte de nós. Nós chegamos até aqui, nós estamos na doutrina espírita agora, porque tudo isso faz parte de nós, da nossa vontade de acertar na vida, A Leninha diz, André Luiz diz, não podemos impedir que a águia sobrevoar a nossa cabeça, mas podemos impedir que ela faça ali o seu ninho. Muito bom, Leninha, muito bom, E agora nós vamos voltar, então, para nossa reflexão, Porque nós, como espíritos, nós temos em nós uma semente preciosa que vai nos ajudar a percorrer a senda da evolução. É a vontade. A vontade é soberana, é um atributo do nosso espírito, Porque nós temos em nós o desejo. É onde se opera os propósitos, as aspirações, esperançando o estímulo ao trabalho. Nós temos a inteligência, está dilatando os nossos patrimônios da evolução, da cultura. Nós temos a imaginação construindo o nosso ideal, A nossa sensibilidade. Nós temos a memória, arquivando as nossas experiências, E temos também a memória definindo os investimentos da alma, É isso que a Nájila está dizendo, a memória definindo os investimentos da alma. Mas acima do desejo, da inteligência, da imaginação e da memória, nós temos a vontade, patrimônio do espírito. A vontade é concedida por Deus depois da multimilenária viagem do ser pelo instinto. É a vontade o leme de todos os tipos de força que são incorporados ao nosso conhecimento. Então, tudo que nós somos, o que aprendemos e o que aplicamos, é a nossa vontade agindo. Então, a nossa vontade tem que estar destinada ao bem. Então, a vontade é o leme do nosso conhecimento. A vontade controla a energia mental. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Para a gente saber fazer boas escolhas, para chegar nessa harmonia. É a vontade.
né? E aqui eu estou vendo, é isso que a Kátia está dizendo aqui, ó. O dinheiro, quando bem empregado, é bom, mas nós não podemos ser escravo dele, né? A Vera Lúcia está dizendo, se nós não realizarmos coisas ruins, o espírito é quem aprende. Nós é o espírito, né? Nós somos espíritos, Vera. Então, nós sempre estamos aprendendo. Realizando coisas boas, coisas ruins vão fazer a gente reparar, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Realizar coisas ruins, se você sabe que é ruim, não é para realizar, né? Então, de todo jeito, o espírito está aprendendo, mas se ele vai pelo bom caminho, ele não tem um aprendizado tão rude quanto se ele estiver seguindo o mau caminho, né? Isso é a busca da nossa perfeição. Então, a Ângela Cristina Bevilacqua, ela está dizendo que cuidemos bem dos nossos amores, dos nossos afetos, mas, sobretudo, que possamos mais e mais alimentar o nosso espírito com bens, com tesouros que terão valia na nossa jornada espiritual. Enfim, não nos esqueçamos que a vida terrena é transitória, que a espiritual é eterna. O espírito é eterno. Nós estando aqui ou estando lá, o nosso aprendizado tem que seguir o caminho do bem, né? Aqui é bom porque a gente esquece o passado e tem a chance de recomeçar, né? Tem a chance de recomeçar uma vida nova. Então, isso é muito importante, né? Então, a Cristina Fernandes, devemos sempre fazer o bem sem olhar a quem. Só assim seremos totalmente felizes e alcançaremos a espiritualidade na nossa vida e no nosso dia a dia. Os bons espíritos que nos protegem, que tomam conta de nós, eles estão sempre conosco. Se eles nos veem no mau caminho, eles intuem, eles fazem o máximo que pode para nós não cairmos. Se nós cairmos, ele espera a nossa vontade reagir e tentar acertar de novo. Mas eles se afastarem, eles não se afastam. Mas quando eles não podem fazer nada, eles têm que esperar. Não é assim na vida da gente? Quando a gente não pode fazer nada, você tem que esperar acontecer. Então, ele espera nós nos voltarmos, nós cansarmos do erro, para eles atuarem em nós de novo. Tá certo, Cristina? É isso, né? Então, nós vamos aqui continuar com o que nós estamos falando. Porque o Leon Denis, no livro, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele diz, né, de novo, a vontade é a maior das potências da alma, do espírito. Essa vontade de viver, a vontade de desenvolver a vida, atrai para nós recursos vitais. Então, vem acréscimos de Deus na nossa vontade de acertar. Isso é maravilhoso, né? Então, o Leon Denis diz, é o segredo da lei de evolução. Você tem vontade de acertar, você começa a querer desenvolver a sua vida, a caminhar no bem, né? Você atrai novos recursos que são vitais para a alma, né? Esse é o segredo da evolução, né? Porque o princípio da evolução, o princípio da evolução não está na matéria, ele está na vontade, né? Esse princípio superior, o motor da existência é a vontade, porque a vontade divina é o motor da vida universal, né? É o supremo motor da vida universal. Então, importa para nós, acima de tudo, é compreender que nós podemos realizar tudo no domínio psíquico, mas a gente vai galgando esse domínio aos poucos,
aos poucos, né? E o Antônio Chiqueto, ele falou, pratiquemos a justiça, o amor e a caridade, para estarmos alinhados com a missão de Deus, para todos os seus filhos, encarnados e desencarnados, né? Também desencarnados. Deus está praticando, nos ajudando a praticar, né, o caminho do bem. Então, esse princípio superior é a vontade. Tem também a fé. Quanto que Jesus não disse para nós de sublimarmos a nossa fé? Porque fé é um amor que transcende. Então, na nossa evolução, nós não podemos nos esquecer da vontade, da fé, da tolerância, né? Mas na fé, Jesus trouxe para nós, ele salientou todo o tempo a necessidade essencial da criatura humana, essa confiança em Deus, essa entrega em Deus, porque a fé ativa é difícil de ser consolidada pelo homem atual. Licença. Porque a gente consolidar uma segurança em nós, como a fé, né? Essa segurança espiritual não é obra de uns dias, nem de uma encarnação, se a gente for ver, né? Porque tem acontecimentos simples que acontecem na nossa vida que vai nos colocando à prova. Aí você vê a ingratidão de um amigo, um gesto impensado de alguém, uma incompreensão de uma pessoa, que às vezes a gente tem estima por ela, pode prejudicar o desenvolvimento da nossa fé. Por isso que nós temos que ter confiança absoluta em Deus, porque na oficina humana é imprescindível a gente reconhecer que todos os bens transferíveis que nos cercam são transitórios, como a Kátia colocou aqui, são transitórios. É um empréstimo de Deus para nós. A gente não pode ficar, né, só valorizando o que fica. Nós temos que valorizar o que continua conosco. Todos o nosso aprendizado, todas as virtudes que nós vamos adquirindo, nós temos que ir sedimentando essas virtudes para a gente continuar, para a gente ter essa segurança, para a gente crescer nessa fé. Então, nós temos que mobilizar recursos atendendo aos desígnios superiores de fraternidade que nos ensinam a amar uns aos outros com fidelidade, com devotamento, ser sincero nas suas amizades, ser fraterno com as outras pessoas, olhar as outras pessoas com tolerância. A tolerância tem que nascer do teu coração. Desculpe, né? Outro ponto muito importante para nós é a prece, né? A prece nos permite encontrar uma produção avançada de elementos força. Chega de Deus em igualdade para todos nós, mas esses benefícios ao chegar a nós, nós vamos recolher de acordo com a evolução da nossa alma. Cada espírito tem uma capacidade diferente de receber. Recebe essas energias, transmuta essas energias para passar para os maus necessitados. E também elas vão ser transmudadas em nós de acordo com a nossa evolução espiritual, né? Mas a prece nos dá a serenidade de avaliar, de escolher o caminho
que nós queremos seguir. É aí a importância da tolerância, né? A tolerância tem que nascer no sentimento, né? Tem que estar na nascente do coração a tolerância para com as outras pessoas, para você ser verdadeiro, ser honesto, ser transparente com as outras pessoas, né? Porque a tolerância, ela está na base de todo o progresso que nós efetivamente conseguimos já realizar, né? Porque não é um conceito de superfície, é um reflexo vivo de compreensão. Lá na fonte da alma, nós vamos plasmando esperança, nós vamos aprendendo a ter paciência, nós vamos aprendendo a perdoar, aquele perdão sincero, com esquecimento do mal, né? Então, de alma para alma, nós não podemos ter nenhuma atitude de violência, porque o erro básico da humanidade é acreditar que a violência dá poder, né? Essa é uma atitude de um adversário de Deus. Opor ódio por ódio é operar a destruição, porque quem comete o mal, quem é o autor de uma injúria, ele está invocando o mal para si mesmo. Não foi isso que nós vimos na pureza de pensamento? Né? Você está sendo impuro com você mesmo. Então o mal só é mal para quem pratica, não para quem recebe, para quem pratica. Agora, se você vai revidar de uma maneira inconsequente, você está assimilando o veneno. Olha a importância disso que está sendo dito, né? Se você pratica o mal fica em você. Se você revida, você está assimilando o mal em você. Então, isso é muito importante, né? Falar da tolerância. A tolerância, para nós, é persistir no trabalho renovador, criando bem a harmonia, né? Porque aqueles que não nos entendam, eles vão observar o exemplo vivo, aquela palavra não falada, que é o exemplo. Ele vai ali buscar, né, o nosso exemplo para mudar o seu conceito em relação a nós. Às vezes ele está enxergando com o filtro dele. Ele não está enxergando quem você é, né? Ele está enxergando com o filtro dele. É muito importante a gente saber disso e continuar trabalhando. Vai em frente, não é? Porque o Emmanuel fala, tolerar é refletir o entendimento fraterno. E o perdão é sempre um tratamento seguro. E trazendo para nós, garantindo para nós saúde, paz, renovação e segurança, né? Então, o Leon Denis, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele fala, o espírito dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e desperta no homem. É a trajetória evolutiva que vai prosseguindo para a angelitude. A gente não para mais, não é? Vamos chegar na perfeição relativa, mas nós vamos ser puros, nós vamos ser perfeitos. Relativamente, nunca seremos tão perfeitos quanto Deus. Essa é a perfeição. Porque na nossa alma nós temos todos os germes do nosso desenvolvimento futuro. Está tudo já na nossa consciência. À medida que você vai clareando o espírito com conhecimento e convivência, você vai despertando essa consciência de Deus. Então, a nossa alma, ela é destinada a conhecer, a adquirir e possuir tudo, não é? Mas fica uma ótima reflexão para nós. Numa encarnação só,
Não, a Nájila já até escreveu aí, né? É necessário a gente sempre estar vindo aqui com esquecimento do passado e aprender sempre, né? Porque o Leon Denis, ele fala, o objetivo da evolução, a razão de ser da vida não é a felicidade na Terra, como muitas pessoas acham que é, né? Mas é o aperfeiçoamento de cada um de nós. E esse aperfeiçoamento é o trabalho que nós desenvolvemos, né? O esforço e todas as alternativas de alegria e de dor, até que nós tenhamos nos elevado ao estado celeste, né? Então, na Terra, nós temos menos alegria e mais sofrimento, né? Porque o sofrimento é um instrumento por excelência da educação e do progresso. É o que estimula o ser a caminhar, né? Porque senão nós estaríamos parados no tempo, nós estaríamos lá atrás, lá no nosso início. Então, a dor física e moral forma a nossa experiência. A sabedoria é o nosso prêmio. Como não? Nós estamos aprendendo cada dia mais. Nós vamos refletindo na nossa vida em quem nós somos, em quem nós queremos chegar, onde nós queremos chegar, né? Então a alma vai se elevando, vai adquirindo experiências, vivências sempre crescente de saber e virtude. Ela vai se sentindo, olha como é importante, cada vez mais estreitamente ligada aos seus semelhantes, cada vez mais interagindo com o meio social e planetário. Assim, a vida do ser consciente é uma vida de solidariedade e de liberdade. Essa liberdade está dentro dos limites das leis eternas de Deus. Mas nós vamos ser os arquitetos do nosso destino, porque o seu adiantamento é obra sua, o nosso adiantamento é obra nossa, não é? Porque nós prosperamos na vida coletiva, exercendo a fé, a tolerância, a paciência, exercendo o amor que nós vamos conseguindo no nosso coração, fortalecendo as virtudes que habitam em nós. É assim que nós vamos conseguindo se elevar, né? E vamos atraindo da vida espiritual cada vez mais recursos, né? É assim que irmãos mais desenvolvidos que nós voltam nos dar a experiência deles para serem um modelo na nossa vida, né? Então é assim que todos nós vamos marchando para Deus, sem esquecer de uma frase que eu gosto muito: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, diante desse entendimento, nós podemos refletir com muita clareza que está em nós a chance de mudar, seguir o caminho do bem, sermos honestos diante da vida, qualificar o nosso aprendizado, agir com determinação, consciente do resultado que nós alcançaremos, todos nós, nesse crescente caminhar da alma diante da eternidade. Nós temos a doutrina espírita, nós temos à nossa disposição a leitura de livros, cursos, palestras, essas reflexões, né? A gente precisa ter isso na nossa memória, né? Então é assim que nós vamos aprimorando tanto o nosso intelecto quanto os nossos sentimentos.
as duas asas que o Emmanuel falou, que vai nos conduzir no caminho eterno, na nossa evolução, né? O sentimento e a inteligência. A inteligência e o sentimento. As duas almas que vão nos conduzir no caminho da evolução. Nós temos na doutrina espírita disposição de leituras excelentes, cursos, palestras, não é? Vamos aprimorando a nossa vida. E tem a bandeira do espiritismo. Fora da caridade não há salvação. Então, o nosso espírito vai se integrando nessa jornada evolutiva, pensando bem, fazendo bem, ajudando no bem com todas as forças da nossa alma, né? Então, a certeza que nós temos, que vamos atrair bons espíritos para nos ajudar na caminhada, essa fé em Deus que nós vamos adquirindo como uma base sólida na nossa construção como espíritos, os nossos passos vão se firmando na vida. Nós vamos perdendo a influência da matéria, vamos nos libertando das impurezas, nós vamos em frente, porque é Deus que nos atrai para si. E eu falo a nós todos, falo a mim principalmente, que não nos falte coragem para as tarefas do nosso espírito. Olha, gente, né? Que Deus abençoe. Eu nem vou terminar de ler tudo que vocês colocaram aqui, mas todos vocês têm acesso. E tudo que eu queria dizer, tudo que eu juntei, está aí. Que nós levemos essas experiências de hoje para a nossa vida. Que sejamos filhos de Deus. Que tenhamos a marca de Deus no nosso coração, que por enquanto é a bondade. Que sejamos fortes, que sejamos unidos, que tenhamos compreensão da vida. E que Jesus nos abençoe. Que tenhamos um ótimo domingo, que tenhamos muitos momentos de paz e harmonia na nossa vida integral. Que Deus abençoe a todos, que assim seja.